Letícia, ele tá comendo batom aqui. Ah! Thales Moria. No, you cannot eat it. You cannot eat it. No. É botão. E é botão. Aqui. Ok. E vamos lá, a Júlia tá entrando. Olha o Thales na câmera também. Oi, Olá, tudo bom? tudo, e você? Tudo jóia. Vou fazer nossos testes antes de mais nada. Você tá me escutando bem? Tô, Tá me vendo bem? tô te vendo. A minha imagem tá travada? Não, tô te vendo muito bem. Tá. Muito bem. Não, Thales, você não vai poder comer isso aqui não, cara. Traz uma outra coisinha pra ele comer aqui. Então, Oi, Thales. o Thales. Oi, Ju. Oi. Ó, colherzinha com. Vamos comer frutas aqui. Enquanto a gente conversa, o Thales vai comer frutas. É, frutas. Kiwi. E quem que tá aí? Cíntia, tudo bom? Vamos começar? Só nós dois ou vamos esperar um pouquinho mais pra ver se vem mais gente? Acho que a gente pode esperar um pouquinho mais. Então tá bom, enquanto isso, conta uma piada então. Tá. Não lembro. E aí, você conseguiu ver aquele negócio lá que você ia pesquisar da mitologia sobre os caras que ficavam. Então, eu pesquisei, só que eu não achei nenhum que, tipo, mudasse de forma pra parecer mais assustador. Ah, Então, eu não sei. O que eu sei é que existem casos no reino animal que eles fazem isso, né? interessante. Animais, tipo, tem cobras que elas colocam, tipo a Naja, que ela coloca o negócio pra parecer mais assustadora. Legal. Legal, pra gente poder. Acho que tudo vale, qualquer associação vale, porque enriquece a nossa leitura do que a gente estiver lendo. É, eu fui atrás aqui um pouco de pesquisar quem que é esse tal de Domingos Dias, tá? E tem o Domingos Dias famoso na história do Brasil, mas ele é bem depois, é tipo quase começo do século XIX já. É, o único Domingos Dias que eu achei na época do Gregório de Matos, ele era um vereador. Então, provavelmente era o pessoal se reunia na frente da casa dele. Quando fala na porta do Domingos Dias, Sim, deve ser a casa dele mesmo, e não no lugar da cidade, no monumento, alguma coisa. Tão baixo essa tela, mas assim ainda fica muito baixo, tem que ficar mais alto. Comendo mamão agora. Papaya. Opa. Então tá, vamos lá, Ju? vamos? Deixa eu... Ok. Oi, Carla, tudo bom? Yeah! A gente vai começar agora. Essa é a nossa terceira live e a gente está hoje conversando sobre mais um poema do Gregório de Matos. Eu gostaria de começar, antes de mais nada, pedindo para a Júlia ler o poema, tá bom? Ah, mas a gente entendeu. Oi, Rosângela. Tia Rosângela, tudo bom? Vamos lá, vou pedir para a Júlia ler o poema que ela selecionou para hoje. Conselhos a qualquer tolo para parecer fidalgo, rico e discreto. Bote a sua casaca de veludo e seja capitão sequer 2 dias. Converse à porta de Domingos Dias, que pega fidalguia mais que tudo. Seja um mágano, um pícaro, um cornudo. Vá a palácio e, após as cortesias, perca quando ganhar nas mercancias, e em que perca o alheio esteja mudo. Sempre se ande na caça e montaria. Dê nova solução, novo epíteto, e diga-o sem propósito a porfia. Quem dizendo facção, pretexto, efeito, seja no entendimento da Bahia, muito fidalgo, muito rico e muito discreto. Ok, interessante. Obrigado, Ju. Nada. Então, minha primeira pergunta é: por que você escolheu esse poema? Porque eu tava lendo o anterior, que é o mesmo assunto que a gente já conversou, e aí eu vi que falava sobre os fidalgos, e esse seguia também falando sobre os fidalgos, mas para mim é uma forma de ironia. Então eu fiquei interessada.
Legal, realmente, acho que tem bastante ironia aqui. Mas aí depois você me disse que você não gostou do poema. Eu fiquei curioso, por que que você não gostou do poema e por que que você selecionou um poema que você não gostou? Achei isso muito interessante. Eu não gostei do poema porque, diferente dos outros dois que a gente conversou, os outros dois que a gente conversou tem muita história escrito assim, né? Tipo, contando a história. E esse, apesar de contar sobre os fidalgos, ele não conta, tipo, mais a história dos fidalgos e tal. Então eu acabei não gostando muito. Só que eu queria saber, porque apesar de não gostar, eu queria saber o porquê ele fez isso. Aham, legal. Então tá, daqui a pouco a gente conversa sobre os porquês. Eu sempre gosto de começar por uma análise mais técnica do poema, certo? Então, Certo. primeira coisa é que eu acho que não mudou aqui. Como é que é o ritmo das vogais, dos versos desse poema? É detassílaba, não Isso, é? decassílabo, certo? Isso. Bota sua casaca de veludo. Então, continuamos em 10 sílabas, indo até a Sim, última sílabas tônicas, né? Tem uma coisa que eu também não gostei muito aqui, é que o fato... quando você pega esse verso, você distribui esse verso em... A gente chama de pés. Quer dizer, é a sequência das sílabas tônicas. Por exemplo, tem um que é bem famoso no final do século XIX, que chama anapesto, que era assim, é sempre de 3 em 3. É, tá, 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 tem suco, que é um suco. Tá, 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 tá. Então, por exemplo, assim, sim, eu vou esperar por você. Isso é um anapesto, tá vendo? Sempre um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Os ritmos aqui, como é decassílabo, eles não são tão quadradinhos como que aqui seria 9 sílabas, né? Um, dois, três, dois, três. sim. Mas ele sempre faz uma distribuição mais ou menos orgânica. Ele costuma fazer assim, um, dois, um, dois, um, dois, três, um, dois, por exemplo. Né? Não. Dá certo isso? 2, 4, 6 mais 3 daria 9. Não, ele faz um, dois, um, dois, um, dois, três, um, dois, três, por exemplo. Muito comum ele fazer isso. E nesse poema, essa distribuição é um pouco desorganizada. Então, quando você lê o poema, bote a sua casaca de veludo e seja capitão sequer 2 dias. Parece que tem uma quebra do ritmo. Tá vendo esse sequer 2 dias como Sim. não cabe? Assim, bote a sua casaca de veludo e seja capitão sequer 2 dias. É um texto um pouco torto. E a leitura dele não flui tão bem quanto os outros. Então, na verdade, a gente pode até dizer, entre aspas, porque é Gregório de Matos, o cara é maravilhoso, que tem uns probleminhas de construção no poema e que ele não flui da mesma maneira que os outros. Talvez seja isso que te deixou um pouco, né, frustrado. Assim. Mas legal. Vamos conversar sobre os e tem as coisas das rimas. De novo é um soneto, certo? Certo? 4, 4, 3, 3. E como é que é a estrutura das rimas? É A, B, B, A. Na primeira parte. Uhum, Aí fica A, B, B, A também. uhum. Aí fica B. Agora que eu preciso de ajuda. Epíteto. Ele seria uma rima nova. Sim. Então seria no primeiro terceto B, D, B. Meu Deus, muita letra. D, A, D. Então, Não, B. é, é, Não, B. eu acho que a gente tem que diferenciar a rima de dias, cortesias, mercancias, e o singular. Quando ele fala de Bahia, montaria, porfia. Eu acho que é outra rima. Então eu chamaria de C. Então montaria, porfia e Bahia é C. E epíteto, efeito e discreto é D, embora de novo não seja das mais ricas rimas, tá vendo? O epíteto é uma proparoxítona, não é uma super rima com discreto. Um pouquinho forçado. De novo, é um poema que tem alguns defeitinhos, entre aspas, né? Também no começo, a rima de dias com dias. Tá bom que um é Sim. nome, o outro é o dia no plural, mas ainda assim, né? Ai, beleza, mas a gente vai voltar a conversar um pouco sobre isso, sobre o fato desse poema ser um pouquinho inferior aos outros em termos de qualidade de texto, tá bom? A gente volta a conversar sobre isso.
Vamos dar uma olhada agora no significado dessas palavras? Vamos. Sua casaca de veludo e seja capitão se quer 2 dias. O que ele falou até agora? Que é pra você colocar uma roupa bonita, para parecer bem vestido e ser capitão, mas não precisa ser tanto tempo. Então, isso que é estranho. O que é o se quer? Né? Pra que a gente usa se quer? Não sei explicar. A gente usa muito sequer na negação. A gente fala assim, nossa, nem sequer 1 centavo eu tenho na minha carteira hoje. Estou pobre, eu tenho nem sequer 1 centavo na minha carteira. Né? Então a gente usa muito com esse sentido. Então sequer é assim, é uma coisa realmente limitada. Nem sequer 2. Então, seja capitão sequer 2 dias, é exatamente isso. É por pelo menos, assim, pelo menos esse período. Sim. Tá? Ok. Converse à porta de Domingos Dias, que pega a fidalguia mais que tudo. Converse à porta de Domingos Dias. Deixa eu falar isso aqui. Eu fui procurar Domingos Dias e tem um Domingos Dias famoso, que é governador, mas já no Rio de Janeiro e já quase chegando no século XIX. Então, o único Domingos Dias que eu encontrei na época é um vereador, que era vereador de Salvador na época. Então, provavelmente, quando ele fala a porta do Domingos Dias, é na casa dele mesmo. Tipo assim, frequente a casa dessa Sim. pessoa, tá? Porque ele seria uma pessoa importante naquela época, então Talvez seria o talvez. lugar que tá quente, né? O lugar que tá dando uma impressão de... Sim. Ok. Que pega a fidalguia mais que tudo. A gente que entende essas palavras, mas depois eu quero conversar sobre essa coisa do pega a fidalguia. Vamos daqui a pouquinho, a gente volta aí. Seja um magano, viu? Paroxítona. Magano. Se for pró-paroxítona, como você falou, magano, teria que ser acento. Então, Tá. magano. E aí, o que é magano? Não sei, sem ideia. Magano, então, é uma pessoa que não tem escrúpulos. É um malandro. Tá? Usa-se muito pouco hoje em dia, mas esse é o significado da palavra. Então, um malandro, um velhaco, uma pessoa que não tem muitos escrúpulos. Aí vem outro adjetivo pesado, que é um pícaro. Pícaro? Um pícaro. Aliás, muito comum em ópera esse termo, pícaro. É uma coisa que vem do italiano. Pícaro. É uma pessoa que é astuta, esperto, sagaz. De novo, um pouco sinônimo de magano, tá legal? Depois de pícaro, a gente tem um cornudo. O que é cornudo? Cornudo aqui tá, que seria um pícaro abelhudo. Então, tipo, pelo que eu entendo disso, seria mais ou menos aquele que, entre aspas, intrometido. Eu não achei uma palavra melhor. É ótima essa palavra, é intrometido. Então, é muito comum que a gente leia esses poemas com a nossa cabeça de hoje em dia, o que é um problema. Porque o que é cornudo? Qualquer pessoa hoje em dia, o cornudo é aquele cara que foi traído pela mulher, certo? Sim, Então, sim. exatamente nesse uso, que é um uso meio corriqueiro, que provavelmente é gíria. Mas cornudo vem de ter chifres, certo? E no sentido mais antigo, figurado da palavra, é a pessoa que mete o chifre onde não deve. Hoje em dia, a gente chama de narigudo um pouco. Não usa muito narigudo, mas enfia o nariz onde não deve, sabe? Então, nessa ideia de é intrometido. Ele fica se metendo nas coisas e nas conversas. Você quer aparecer, né, Tati? Não tá aparecendo. Então, indiscreto, curioso, metido, chato, tá bom? Então, estamos de novo, esses 3 adjetivos pesados na sequência. Abelhudo, que é uma outra versão também. Abelhudo a gente não usa pra isso, né? O cara é muito abelhudo, ele fica se metendo onde não tinha. Sim. Uhum. Vá a palácio e após as cortesias, perca quanto ganhar nas mercancias. Tranquilo aqui, só mercancias, que seria o quê? Não sei. O que você acha que pode ser mercancias? Sem ideia. Hã? O que é mercado? Mercã. Não sei se aqui é mercado. Ah, essa é a palavra. Mercancias é comércio, é fazer mercado, tá? Uhum. Então, aquilo que você ganhou fazendo negócios, você vai perder aqui, né, nesse lugar que você veio depois das cortesias. A gente volta a falar da interpretação depois. Por enquanto é só os termos mesmo. Em que perca o alheio, esteja mudo. O alheio é o outro, certo? Certo. Ok, esteja mudo. Sempre se ande na caça e montaria, tudo bem? Quer dizer, tem o seu cavalo, esteja Sim. pronto com as suas, uma certa exigência social. Dê nova solução, novo
Epíteto. Opa, o que é epíteto? É uma palavra que a gente usa ainda hoje, mas não usa. A gente, sim, a gente usa, mas eu não lembro o significado. Não. Não. Epíteto, assim, desculpa. É, pensa numa coisa que qualifica, assim, uma nova frase marcante, tá? O mais, o uso mais trivial disso é dar apelido para as coisas. Assim, sempre qualificar uma pessoa, qualificar alguma coisa. Mas também é um termo que pode ser elegante. Estou aqui lidando com o Thales enquanto a gente conversa. Também pode ser elegante de você falar assim, é uma nova frase de efeito. Tá bom? Tem os dois usos, epíteto. Uma frase de efeito ou um termo jocoso, um apelido. Né? Então, na verdade, seja o cara esperto da turma. Tudo bem? Ok, então Tudo. acabando com esses termos pouco usuais do poema. E diga-o sem propósito a porfia. O que é porfia? Muitos Também não sabem. sei. Bíblia tem um monte de hino na igreja que usa essa palavra porfia. Não? Não. Luta, né? Agressividade, né? Muito. Vai para a porfia. Tô pronto para brigar por isso. Tá legal? Luta. E aí, que em dizendo? Facção, pretexto, efeito. Você falou efecto, mas é só um jeito É. antigo de escrever. A palavra é efeito mesmo, tá bom? Você pode falar efeito. Facção, pretexto, efeito, está entre parênteses. Na verdade, é usar termos que sejam termos que sejam controversos. Certo? Até hoje, Certo. a facção é um termo controverso. Aliás, não sei se você viu que a nossa ex-ministra da Cultura foi perseguida pelo pessoal do governo, porque numa entrevista no começo a Regina Duarte, sabe? Não sei. No começo é secretária, não é ministra da Cultura, não tem mais ministério. Ela falou que os bolsonaristas eram uma facção. Pronto, o pessoal se sentiu ofendido porque ela usou a palavra facção. Como assim? Facção é coisa de bandido, né? Então, usar esses termos controversos, como facção, pretexto, efeito, será, no entendimento da Bahia, muito fidalgo, muito rico e muito discreto. Tranquilo? Tranquilo. Em termos de compreensão dos termos usados no poema, acho que a gente está tranquilo. Então, vamos agora começar um pouco da nossa conversa sobre o significado desse poema. Você quer começar? Pode começar dando a sua opinião. Não, começa você me falando assim, regra geral sobre o que o poema está falando. Bom, tá, entre aspas, dando dicas, porque na verdade ele tá em uma forma de ironia. Se você quiser ser um fidalgo, você tem que fazer isso, porque é como se todos os fidalgos fosse tipo o estereótipo de fidalgo. Então, peraí, deixa eu fazer um parênteses aqui, que achei que devagar com essas coisas. O que é um fidalgo? Você já falou umas 3 semanas atrás, mas fala de novo. O que é um fidalgo? Sim, o fidalgo, a palavra significa filho de algo, que era filho de alguém importante, vamos assim dizer. Ele não era muita coisa, mas a família dele vinha de pessoas importantes. Ou tinha terras. Que nome que a gente dá hoje em dia para isso? Não sei. Não? Pensa Não. na terra. Pensa num país que é um país, sei lá, que tem reis. Que nome que a gente dá para isso? Sinônimo de nobre. Certo? Uma pessoa que tem poder político, social, econômico, não porque ela mereceu, construiu, fabricou, mas porque ela herdou isso da linhagem que ele vem, certo? Isso é um verdadeiro fidalgo. Seria um verdadeiro fidalgo. Sim. Geralmente, quando a gente está falando nessa Salvador do século XVII, na época do Gregório de Matos, esse fidalgo é português. Ou de família portuguesa, ou filho de português. Relacionado com a corte, de certa maneira. Uma pessoa que vem, é um barão, alguma coisa. Existem também casos em que podem ser brasileiros, mas que a família ganhou um título de nobreza. Né? Virou um barão, um visconde, porque o rei prestou um favor, alguma coisa assim. Mas geralmente não é muito meritocrática essa coisa, né? Não vem muito de você merecer. É simplesmente você é fidalgo. Ok, mas continue então a sua análise aí.
Então, aí fala para as pessoas que querem parecer fidalgos, algumas. Ai, não seria dica a palavra, mas algumas coisas que a pessoa deveria fazer para poder ser o. Oi? Umas receitinhas para ela seguir. Isso. Só que, tipo, total em forma de ironia. Aham. Porque, tipo, a aparência é muito importante. Legal. E aí, deixa eu só pular lá pro final, que ele fala: será no entendimento da Bahia muito fidalgo, muito rico e muito discreto. Que ele tá criticando agora, então? Não somente aquele que quer parecer fidalgo, mas também. Aquele. Bom, pelo que eu entendi aqui, será no entendimento da Bahia, aqueles, tipo, quem mora na Bahia que meio que. Ai, seguia, vamos assim dizer, os fidalgos. Tipo. Eu não sei a palavra que eu quero usar. Legal. Só pensa uma coisa sempre: quando a gente fala Bahia em termos de Gregório de Matos, a gente está falando da capital do país. Né? Bahia, Sim, Salvador, Bahia era a capital do país. E, de certa maneira, quando ele fala isso, ele fala o Brasil. Né? Quer dizer, no entendimento da cultura brasileira, você vai ser muito fidalgo, muito rico e muito discreto. Certo? Ou seja, ele está certo. criticando a própria cultura brasileira da época, que achava que essas coisas eram suficientes para qualificar uma pessoa que seja um grande nobre. As coisas que ele está falando, as receitinhas que ele deu. Concorda? Sim, Então tá bom, acho que basicamente o poema é meio que isso. Então, ele faz uma receitinha de como ser fidalgo, ele critica ao mesmo tempo quem é fidalgo, que fica, na verdade, não tendo muito mais o que se oferecer, quem quer ser fidalgo, que quer usar essas coisas só para tentar subir na vida, e a própria estrutura social que aceita isso como suficiente para aquela pessoa se tornar um grande, né, um grande marco da cultura, da política brasileira. E aí o que a gente está falando então é de aparências. isso. E aí eu queria conversar com você então um pouco sobre isso. É muito legal conversar com isso como adolescente. A Júlia tem 16 anos, gente. Sobre o que significa aparência na sociedade. Bom, na sociedade atual que a gente vive, a aparência é, tipo, muito importante. E em diversos aspectos, tipo, tanto nas pessoas quanto real nos objetos. E muitas vezes a gente vai muito mais pela aparência do que pelo que representa realmente. O que, tipo, leva ao racismo. Tipo, as pessoas associam as pessoas negras com ladrões, com mais diversas coisas, só porque elas são negras. Ou seja, a aparência que tá ali, que para eles é o que diz que uma pessoa é ou não é. Legal. Mas indo além da cor da pele, ou além da feiura ou beleza de uma pessoa, tem outras várias coisas que têm a ver com aparência, não tem? Por exemplo, maquiagem. Sim. Mas não só isso. Por exemplo, o carro que você usa, a roupa que você veste, o jeito que você anda, né? É uma coisa que Com as permeia. pessoas que você anda. Aham. E você vê isso, tipo, na escola, uma pessoa que quer fazer coisa X ou Y só para parecer mais isso ou aquilo. Dá pra gente um pouco. Nossa, sim. Sem citar nomes, por favor. Não, eu não vou citar nome. Mas tem aqui em Londrina, pelo menos, eu acho que é só em Londrina, eu espero. Tem muito, tipo, menino da classe média que quer pagar de bandido, sabe? E é, tipo, muito sem sentido. Muito sem sentido. Então, tipo, Só para parecer que ele é mais corajoso, que ele vai exatamente. botar banca, a gente fala muito esse termo também, né? E então, eu queria conversar um pouco com você sobre a sua grande paixão, que é a mitologia grega. Isso acontece na mitologia grega? Bom, acontece sim, os deuses, os monstros, eles trocam de forma para conseguir o que eles querem. Tipo, o caso de Hera que queria matar Hércules. Ela se transformou em uma cobra. Então, tipo, eles trocam de forma só para conseguir aquilo que eles querem. Queriam. Acho que queriam. Mas nesse caso da Hera, ao se transformar em cobra, ela não ganha só uma nova aparência, ela também ganha uma nova essência. Porque aí ela Sim, o Hércules usando o veneno da cobra.
Tentou, pelo menos. Ela tentou, ok. Mas ela Isso. tentaria o veneno da cobra. Quer dizer, elas viraria cobra de verdade, não só na Sim, aparência. Mas tem casos em que os reis, os deuses viram a aparência de humano, né? Bem comum. tem. É bem comum, porque eles querem ficar com as mulheres, engravidar as mulheres, no caso dos deuses homens. Então eles se transformam em homens só pra poder. Entendeu? Entendi. Só pra poder chegar na menina. Sim. Legal. Então deixa eu falar sobre os fidalgos, fidalgos que não são fidalgos, mas querem ser fidalgos. Por que será que o cara se veste de fidalgo, fala como fidalgo, tem um cavalo de fidalgo, vai pra frente da casa dos fidalgos, quando ele tem seus 17, 18, 19 anos de idade, o que ele tá querendo na verdade? O que você acha? Acho que ele tá querendo falar, tipo, eu também posso ser, sei lá. Eu acho que ele tá querendo casar com uma fidalga. Porque é verdade, porque a partir do momento que ele casar com uma fidalga, aí sim a essência dele Ele vai ser, sim, entendeu? Se ele conseguir um casamento legal, aí ele vai se instalar mesmo, porque depois de um tempo vai cair a máscara que ele tá botando, certo? Ele vai agir como fidalgo, etc, vai lá, mas vai acabar falando, não, esse cara não pertence aqui, né? Vai acabar sendo ostracized em inglês, desculpa, mas vai cair no ostracismo, né? sim. E falar em inglês, tem 3 Gs no inglês, que são os 3 Gs que todo mundo busca e acaba se perdendo por isso, que é girls, gold e glory. Então por que as pessoas ficam criando várias aparências para tentar ser mais do que elas são, ou X diferentes que elas são, para conquistar ou mulher, numa Sim, sociedade machista, sim, né, como essa que a gente está falando do século XVII, ou dinheiro, ou glória, né? É isso que vai dar uma cara de poder. E às vezes é tanta cara de poder, a gente vai falando tanta cara de poder, que a gente acaba ganhando esse poder. Por quê? E aí isso me leva de novo a uma questão da adolescência, que é legal conversar com você. A psicologia pensa muito isso, que quem confere identidade para uma pessoa não é ela mesma. É a maneira como ela é vista pelos outros. É uma confirmação dela que vem do outro. Então, é muito difícil, tipo, para uma menina de 16 anos decidir, olhando no espelho, definitivamente se ela é bonita ou não é bonita. Ela vai decidir se ela é bonita ou não é bonita conforme ela for recebendo elogios, cantadas, cartas de amor, e-mails, o que vier por aí, que vai confirmando a impressão de que, eu acho que talvez eu possa ser bonita. Entendeu? Fica melhor ainda quando você ganha um concurso de Miss ou alguma coisa assim. E as pessoas se lançam nisso desesperadoramente, falando assim, eu preciso confirmar que eu sou bonita, senão eu vou entrar em depressão. Né? Não é sim, diferente dos jogos da sociedade como um todo. O que confirma se uma pessoa é poderosa ou não, quando está no poder, um Bolsonaro, um Lula, o que seja, são os votos que a pessoa recebeu, o fato de que os projetos que ela propõe são aceitos pela sociedade, são votados, e são esse tipo de coisa. É isso que confirma o seu poder. Senão o poder vai ser desvaziado. É o outro, essa relação com o outro. Né? E aí, quando eu trabalho com as aparências, eu trabalho com uma maneira de manipular a opinião do outro sobre mim. Né? Você falou alguma sim. coisa sobre parecer. A frase do é importante é parecer ser e não ser. Você acha que isso está certo? Eu, em partes, eu acredito que sim, porque é muito mais importante para a pessoa transmitir essa imagem de poder do que ela realmente ter o poder. Uhum. Você acha que é mais importante? Talvez não seja mais importante, mas a nossa sociedade vê como mais importante. Então, impressionante como a gente parece que quer ser enganado, né? A gente Sim, quer ser enganado. Eu acho que tem 3 fases nisso. Uma é o importante ser, né? Mas depois, quando a gente entra, principalmente depois da Revolução Industrial, a gente entra nessa coisa do que é importante é ter. Porque daí a gente começa um escalonamento da sociedade pelo poderio econômico. Né? Então, às vezes, mais importante do que ser, passa a ser ter. Aí, principalmente quando caem as monarquias. Quando acaba a fidalguia. Porque na época da fidalguia era importante ser fidalgo. Né? sim, E aí,
Isso me lembra que. Deixa eu voltar pro poema de vez em quando, senão a gente esquece que o poema existe. Dá uma olhada no final da primeira estrofe. Quando ele fala o seguinte: bote a sua casaca de veludo e seja capitão sequer 2 dias. Converse à porta de domingos dias, que pega a fidalguia mais que tudo. O que é que esse verbo pega? Bom, a gente não pode trazer para os dias atuais, porque senão pega outro sentido nessa frase. Então tem que pensar, só que eu não sei, tipo, que meio que. Eu não sei o que pensar. Tá, eu sei que você tá pensando na gíria de pegar menina, ou pegar menino. Sim, Eu sei que você tá pensando nisso, mas eu tô falando de uma coisa que a gente usa muito ainda. Quando eu pego uma coisa, essa coisa é passageira. Por exemplo, pega uma gripe. sim. Depois de um tempo, a gripe passa e se você fica saudável de Então, novo. mas é a impressão de que é uma coisa que eu posso ter por um tempo. Posso me tornar. Ou eu até posso me tornar por muito tempo, mas é uma coisa que se torna. Então eu pego uma gripe, ou eu pego uma situação X ou Y. Eu não sou gripado, eu estou gripado. Sim, Grandes riquezas da língua portuguesa, que o inglês não tem, o alemão não tem, a diferença entre ser e estar. Muito, que é o verbo to be, né? Eu sim. estou fidalgo ou eu sou fidalgo? Eu No tenho momento, fidalgo ou eu vim ao mundo com ela? Né? sim, Então, eu acho super irônico esse jogo dele de palavras, de falar assim, você pega a fidalguia quando você vai lá, você pega a fidalguia, mas depois passa, você se cura dela. sim. E aí Né? você volta a ser a pessoa que você era. Uhum. No mundo que vive de aparências, é um mundo que foge da verdade. A verdade costuma estar na essência e não na aparência. E ontem me bateu por causa de um amigo meu, Pedro Vacari, um amigo meu que é cantor, que publicou no Facebook. Infelizmente, ele perdeu o sogro dele ontem, provavelmente para Covid. Tá? No momento, ele talvez estivesse aqui hoje, mas enfim. Ele publicou essa frase do Marx, do Karl Marx, o famoso marxista, etc. Sim. No Capital, ele tem uma frase maravilhosa que é assim: se a essência e a aparência fossem sempre iguais, se a essência e a aparência sempre combinassem, a ciência seria supérflua. Então, para que ter ciência se aquilo que eu vejo de cara nas coisas é o que as coisas são? Eu não preciso estudar, não preciso fazer teste, Sim, não preciso fazer experimento, não preciso fazer pesquisa. Tá na cara. Se tá na cara sim. e o que tá na cara é verdade, não precisa de ciência. Não é legal esse pensamento? E É, aí concordo. remete muito ao Platão. Platão ele dividiu o mundo sempre assim, entre o mundo das ideias E o e o mundo mundo da material. realidade. E o mundo o quê? Material, E o mundo material, beleza. É a realidade que a gente vive e o mundo das sim, ideias. E para ele o mundo das ideias era um mundo perfeito em si e o mundo material nunca casava muito com ela, né? Então, sim, isso é adaptado pelo cristianismo numa ideia de que a gente vive num mundo de ilusão, um mundo de sombras. Tem um versículo, agora não vou dizer, Carla, me ajuda aí com o versículo. E que fala que tudo que nós vemos são sombras. Depois, quando a gente for para o céu, etc., que a gente vai ver a realidade como ela realmente é. Então a verdade não está no mundo, a verdade vai ser revelada, está num outro mundo, que é um pensamento muito religioso. Certo? sim, Schopenhauer, no século XIX, vai falar que o mundo se divide entre vontade e representação. Então, a minha vontade é essa coisa ideal, perfeita, e a representação é a representação possível, sempre falsa, sempre enganadora. Então, tem que fugir das aparências, as aparências enganam, para tentar achar a verdade das coisas. E, de certa maneira, o Gregório de Matos está falando um pouco disso aqui mesmo. Falar assim, olha só, nisso tudo que está aparecendo aqui, ó, essa coisa que o cara bota, banca, etc e tal, não tem verdade. Tem um joguinho de aparências e esses castelos deveriam cair. Só não cai por quê? Porque toda a Bahia aceita. sim. E aí? O que eu vou fazer? Vou abrir mão das aparências? É, eu acho que a gente não conseguiria mais abrir mão das aparências. Porque é como se a gente tivesse se apegado tanto que não sei se, tipo, a gente vai conseguir, tipo, realmente ver a coisa como ela é.
Mas será que o Gregório de Matos está nos pedindo para fazer isso? Talvez não. Porque ele está criticando as pessoas que fazem o jogo de aparências, né? Ele critica os fidalgos, Sim. para isso, critica quem quer ser fidalgo, etc e tal. Mas eu acho que tem uma ideia aqui de que se a Bahia não fosse diferente, se a Bahia fosse diferente, desculpa, ele não poderia fazer essa crítica. Sim. Se o povo não se importasse tanto com a fidalguia, ele não faria essa crítica, porque não teria a aparência dos fidalgos a importar. Mas e se o povo se importasse com a fidalguia e os fidalgos realmente agissem como fidalgos? Fossem Então, também pessoas superiores que trouxessem ideias fantásticas, que levassem o Brasil para um momento muito melhor de desenvolvimento, etc. E tal. acho que também não teria crítica, porque o que criticar se está funcionando? Então, eu acho que tem um pouco disso. O fato de que, ao atentar para essas coisas, é um discurso político dele de falar assim, gente, por favor, será que vocês não podem tomar atento? Será que vocês não podem entender que o desenvolvimento do país depende da gente parar com essas bobeiras e vocês fazerem alguma coisa que seja concreta? Né? Sim. Eu vejo uma ação muito política no Gregório de Matos, nesse caso. Né? Agora, deixa eu voltar para o poema e falar que eu falei que eu ia falar com você sobre o fato desse poema ser um pouco inferior. Pequeno desvio. Shakespeare. Quando eu falo Shakespeare, quais são as obras do Shakespeare que vem na sua cabeça primeiro? Romeu e Julieta, Hamlet. ah, Pior que só Parou. vê essas duas. Você parou. Tá vendo? Você parou? Só vê essas duas de cabeça. Tem um monte de outras. Tem um monte de outras, Sim, como lá, Muito Barulho por Nada, Sonhos de uma Noite de Verão. Tem um monte de outras. Mas essas duas aqui. Tem Otelo também, por favor, que é maravilhosa. Preciso ter lembrado. Mas as mais famosas são Hamlet e Romeu e Julieta. Que são o quê? Tragédias ou comédias? Ou dramas? tragédias. Não. Eu acho que historicamente o que a gente traz, a gente pensa em teatro grego. Quais são as Eram peças? as tragédias gregas. As comédias elas ficam um pouco, né? Em ópera também a gente tem algumas comédias que sobreviveram, como Barbeiro de Sevilha, que é uma comédia que é muito feita hoje em dia. Mas as grandes óperas mesmo que ficaram, que as pessoas conhecem, mesmo que não entendem de ópera, são Carmen, que muita gente fala, mais ou menos tem uma ideia, a Traviata, que é a mais famosa de todas, etc. A Bohème, que também... A imensa maioria do que fica para a história são as tragédias, ou são os dramas. E as comédias, porque as comédias elas são um pouco dependentes do contexto delas para funcionar. Sabe? Sim. As referências que ela faz tem que fazer as pessoas rirem. Se você não ri de uma comédia, a comédia perdeu o seu poder. Perdeu a essência dela. Lembra que a gente conversou sobre aquele poema chamado Ao Mesmo Assunto? Do Sim, Código do Índio, não sei o que lá e tal. E que só no último terceto ele virava a história e apontava para quem ele estava mesmo querendo falar no poema. sim, Essa surpresa é de uma sagacidade impressionante, né? De inverter o discurso. Ele não faz isso aqui. Por que ele não faz aqui? Olha só, o nome do poema já entrega o poema inteiro. sim. O que ele fala? Nome do poema. Fala para mim o nome do poema. Conselhos a qualquer tolo para parecer fidalgo, rico e discreto. Agora lê a última linha do poema. Muito fidalgo, muito rico e muito discreto. Ou seja, no título ele já entregou a última linha, não tem surpresa nenhuma. Sim, Mas por quê? Porque ele quer que eu, desde a primeira linha, esteja dando risada com ele. Então, o efeito da comédia só vai pegar se desde o começo, da introdução desse filme, ou dessa peça de teatro, ou desse livro, ou desse poema, ou dessa música, eu já te engajar na minha história e fazer você sacar a minha postura cômica. Que nesse caso é uma postura cômica e crítica. Certo? A certo. tragédia não. A tragédia ela desenvolve uma história e quando você vai lendo Romeu e Julieta, você não sabe no começo se é uma história de amor, uma tragédia ou uma comédia. Ela pode virar uma comédia no começo. Vai lá, os caras se encontram, tá, e daqui a pouco a coisa pode ir para um lugar ou para o outro, né? Então ela te surpreende mais na sua estrutura narrativa. A comédia, que é comédia, despachada, etc e tal, novela das 7 da Globo, ela não tem essa surpresa.
porque senão ela perde a sua força. Então, quando você se afasta 350 anos do poema que você está lendo e você vai ler um poema que é uma comédia, um poema satírico, você não gosta tanto. Foi o que aconteceu com você. Sim, Eu falo assim, esse poema não me fala muito, porque ele é meio contextual. sim. Então, aí é um desafio para você. Então, se colocar naquele contexto. Se você quer levar a sério o Gregório de Matos, entender, então, se colocar naquele contexto, fala assim, agora eu tô sacando. E mais uma coisa também que ajuda muito é fazer o que a gente fez, que é trazer aquele para o contexto atual. Para o governo Bolsonaro, para o governo Lula, para a sua luta, para o que for. Trazer para hoje em dia e falar assim, como seria hoje se o Gregório de Matos estivesse falando? Quem seria esse fidalgo? Seriam os deputados federais? Seriam os ministros do STF? Qual seria a porta do Domingos Dias? Será que seria, sei lá, o programa do Ratinho? Então, assim, de que maneira que a gente pode contextualizar isso para que a mensagem continue forte e muito transformadora? Porque eu acho que ela tem um poder transformador muito legal para fazer a gente pensar sobre esse jogo de aparelhos, né? Vem cá com o papai. Vem cá com o papai. Ele tá junto. Mas, Júlia, vamos falar mais sobre a questão das aparências. Oi. Quando você estava falando sobre esse professor que falou que não parecer ser, estava falando de um contexto também, não era? Sim, a gente estava vendo sobre o iluminismo e os reis que passaram, e os pensadores. Iluminismo e os reis. Que eram... Como é que a gente chamava os reis do iluminismo mesmo? Eram os monarcas absolutistas, não eram? É, mais ou menos, mas os absolutistas também eram tão pouquinho, mas eram os déspotas esclarecidos, lembra? Quando a gente começa no iluminismo, os déspotas esclarecidos são esses reis que querem parecer inteligentes. Porque, como está acontecendo, o que acontece? Ô, filho, desculpa. Ele quer assistir YouTube aqui com a gente. O rei medieval, ele pode bancar simplesmente pelo poder militar que ele tem. Ontem a gente estava assistindo o comecinho daquele filme Valente. Sabe? Sei, Tem sei. tudo a ver. A mãe da Valente fica o tempo todo falando das aparências que ela tem que manter. Como uma boa menina, a princesa que está sendo criada para, né? Tem tudo a ver com a nossa discussão de hoje. O século XIX, eu acho que a Disney morreu e parou no século XIX, no romantismo, ele faz de tudo para ficar remetendo à Idade Média. A uma Idade Média mítica, né? Traz aqueles mitos da Idade Média de novo. As óperas do século XIX são cheias de mitos da Idade Média. Como Cristão e Isolda, a questão do Santo Graal, essas coisas assim. Traz para cá. E aí, a gente fica nessa coisa da Idade Média. Né? Pensa mais ou menos naquela corte que está sendo demonstrada pelo filme Valente. Você tem isso na sua cabeça? Tem, Mais ou pensei. menos legal. Tem alguém inteligente legal fora ela? Não. Não. Inteligente. Não Só. tem um intelectual, não tem um sábio, não tem um grande poeta, não tem um grande músico, não tem um grande filósofo. Certo? Não. Certo. Agora, pensa nas cortes do iluminismo. Pensei. Tem grandes intelectuais. Bom, tem os grandes pensadores. Por exemplo, Por exemplo, fugiu o nome. Tem o Lavoisier, que ele é um grande. excelente, Lavoisier. Tudo bem, tá valendo. Tem o. É Maquiavel o nome dele? Tem o Maquiavel, mas Maquiavel... tem o Maquiavel, beleza. O Maquiavel é um grande escritor, eu concordo com você. Ele está tentando, inclusive, instruir ali aqueles príncipes e duques, etc., da Itália, para eles agirem um pouco mais ou menos como os espanhóis e os franceses, que já eram mais estabelecidos, né? Sim, tem o Tem- Voltaire. Voltaire, olha só que nome legal, né? Então, tem essas pessoas que, qual é a função deles? É pegar esses reis e trazer para eles um conteúdo melhor. Elevar a essência da aristocracia, uma coisa mais real. Então, parte do iluminismo vem forte na tendência de fazer com que a essência dos reis se aproxime da aparência dos reis. E isso é uma luta um pouco contra a Idade Média, onde a essência dos
vocês era somente dada pela bênção divina. O Papa vinha, abençoava, pronto. Eu sou rei porque eu tenho sangue azul. E no iluminismo, opa, qual que é a grande diferença? Não, eu sou rei porque além de ter sangue azul, eu também sei falar poemas, sei discutir filosofia, sei ter uma visão política do reino, sei falar de relações internacionais, etc. Começa a ficar bastante, né? Parece que tá tudo assim. E aí que vem a frase, como é que é a frase dele? O mais importante do que ter, do que ter a essência de Deus, é você Parecer ter. parecer ser. Parecer ser. Sim. Um rei que quer ser rei, que não parece com um rei, tem o seu poder demasiado. Então, essa é uma maneira positiva da gente falar do Rimar das Árvores. Eu acho que, na verdade, o grande lance do Gregório de Matos aqui é ter um ruído. Tá me ouvindo Tá. bem? Tô. Tá. O grande lance aqui é tentar aproximar né? De novo, Sim. falar de igreja, desculpa, porque tem essa história de igreja. Eu estava coisa do crente, que é o crente que faz domingo. Na igreja, ele é maravilhoso. Durante essa semana ele esquece, porque ele Sim. muda. Ou o cara que vai chegar perto da menina, e na hora que tá perto da menina, ele é todo coração, ele se faz. E na hora que ele está fazendo com os amigos dele, ele vira um cachorrinho. Sim. Aproximar a essência da aparência me parece ser o segredo mais feliz, mais coerente e mais poderoso das suas escolhas. Finalmente, é uma pessoa em quem a gente pode acreditar. Portanto, um verdadeiro nobre. Sim. Alguém fez um comentário aqui. Deixa eu ver. A Carla falou: hoje tem os falsos intelectuais e surgem ideias que muitos passam a seguir. Tá muito comum. Ah, a gente fala do poema, então eu descobri que a Carla legal. Quando ele fala aqui do poema assim, quanto ruído. Sempre se levar. Dê nova solução, novo equilíbrio e diga-o sem propósito, a porfia, e dizendo, facultado de pretexto efeito, será o entendimento da Bahia, mãe fidalgo, etc. Diga-o sem propósito, a porfia. Eu acho que esse discurso que a gente está tendo hoje em dia da radicalização política do país é falar as coisas aos berros. Sim. Sabe assim? É falar o que você pensa. Eu vou falar o que eu penso independentemente do resultado, porque eu sou sincero. Eu coloco as coisas aqui mesmo. E você vai ver que eu sou autêntico naquilo. Né? Sim. Parece que tá comprando briga o tempo todo. E acho que o Gregório Matos está muito sagaz quando ele fala isso. Diga-o sem propósito, a porfia. E dizendo essas palavras. Não, pretexto, efeito, essas palavras que geram muito, fazem com que as pessoas parem para te ouvir. Tá? E acho que também liga com essa ideia de falar assim, seja sempre de caça e montaria. Seja sempre, a gente falou seja sempre pronto para briga. Seja sempre mostrando que você tem condição, que você tem poder. E ali em cima, quando ele falou, seja um magano, seja um pícaro, seja um abelhudo. Você viu a ordem do Bolsonaro? A Não. ordem dele, ele está recomendando que as pessoas que vão atrás de campanha. Não ouvi. Porque está querendo ver se as pessoas vão lá e mostram que tem alguma coisa errada. Ou seja um abelhudo. Por favor, seja um abelhudo. Vai lá, Sim. né? Não estou querendo discutir, não quero falar mal do Bolsonaro, todos os governos. É uma coisa que também desde o século XVII. As pessoas querem contar com o governo. O áudio tá muito ruim, tio. Você tá me ouvindo? Tá Eu tô muito ouvindo. alto. Então, tem algum ruído puxado. Tá bom. Talvez seja a minha conexão. Mas eu acho que a gente vai ficar por aqui. Vou pedir para fazer uma última leitura. A gente vai dividir ou só eu leio? Vamos dividir. Só de
minutos para ver aqui. Como é que você quer dividir hoje? Lê a primeira, lê a segunda. Eu leio a primeira, você a segunda, eu leio a terceira e você encerra. Tá, legal. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para colocar aqui. Não, a Carla falou bastante lá. Gente, a gente está chamando de nariz aqui. Tá bom? Posso começar? Você pode começar. Aí a gente... Conselhos a qualquer tolo para parecer fidalgo, rico e discreto. Bote sua casaca de veludo e seja capitão sequer 2 dias. Conversa à porta de Domingos Dias, que pega a fidalguia mais que tudo. Seja um magano, um pícaro, um cornudo, vá ao palácio e após das cortesias, perca quanto ganhar nas mercancias. O alheio, seja mudo. Sempre se ande na caça e montaria. Dê nova solução, novo epíteto, e diga-o sem propósito à porfia. Que em dizendo, não pretexto, terá o entendimento da Bahia, muito fidalgo, muito rico e... Ai, desculpa, fala mais uma coisa. Bora. Oi, Fala mais uma coisa, de embora. Você tá me escutando? tô. Muito ruim, né? Tem quatro figuras de linguagem importantes aqui. A primeira é a ironia, que a gente falou que pega a fidalguia, mais que tudo. Na segunda estrofe tem uma chamada antítese. Quando você fala perca quando ganhar nas mercancias, você aproxima 2 versos compostos. Sim, na minha casa. Na terceira, não, na quarta, que ia falar, tem metonímia. Seja no entendimento da Bahia. É quando você pega uma coisa e transforma ela. Você lembra dessas coisas? É importante ter isso na cabeça. Perca quando ganhar nas mercancias é aquela coisa. Você ganha o seu dinheiro, você gasta, investe em jogo ou em uma pouco também. Ah, vá para o palácio de após das cortesias. Oi, eu não ouvi. Vá a palácio e após das cortesias. As cortesias não seriam, as coisas que quem mora no palácio, quer dizer, sei lá, as comidas chiques que comem lá no palácio, tipo isso. Na verdade, não. As coisas chamam de formalidade. Né? Você vai ter corte, é onde ficam, né, cortesão é aquela pessoa que frequenta a corte. E cortesia é o manejo na corte. Então, depois que você tiver feito o protocolo, fez o protocolo, aí você começa a ter mais vontade para se comunicar com as pessoas, falar do alheio, tem que saber cumprir o protocolo. Então, fazer a cortesia. Tá bom? Ai, tem tanta coisa que vai saindo do poema. A aparência dele é que é meio, né, superficial. Mas quando a gente começa então tá bom. Muito legal. Vai ter aparência e sobre a essência. Você continua sendo lindo, os seus estudos. A gente depois volta um pouco para ele. Quer falar alguma coisa para o Natal? Não. Não? Muito obrigada por assistirem até aqui. Obrigado. Então tá bom, então. Tchau. Tchau.